Kelly Kasprov. É com muita alegria que estou participando da primeira feira online da Drissol Artes. Eu trouxe para vocês hoje este passo a passo dessa joaninha, certo? Uma das últimas tendências, né? Que é festa de jardim para vocês. Espero que vocês gostem. A gente vai estar fazendo esse passo a passo hoje. E a todos vocês que estão participando desta feira, vai ter muitos sorteios, muitos brindes especiais para vocês. E atenção para as regras. Primeiro, curtir a página da artesã que estiver fazendo o passo a passo para vocês, tá? No caso do meu ateliê é Kelly Kasprov Estúdio do Feltro, tá? A minha fanpage. Então, curtir a minha página para estar participando e concorrendo prêmios. Curtir também a página da Drissol Artes, certo? Compartilhar esta live em modo público, tá? E também aqui nos comentários você deve marcar 3 amigas para convidá-las a participar desta semana incrível de tantos passo a passos, tantas peças, tantas novidades e sorteios incríveis só para você, que com certeza você vai gostar. Atenção para os lançamentos também. Vamos para o passo a passo? Atenção para a lista de materiais. Gabarito vaquinha em pé, código M873. Óleos resinados, DR 38G. Gabarito rosas silvestres, código M905. Gabarito cachepô redondo, código M833, médio. Régua de simetria, feltro pele 23, feltro preto 35, feltro estampado efeitos palha, feltro estampado bug ou rosebombom vermelho, linha 100% poliéster, cores do feltro, fibra siliconada, forrobel, meia pérola 18 mm tingida de amarelo, arame moldável preto, pompons 20 mm, apliques decorativos, fita pompom, cílios postiços, laço decorativo, pistola de cola quente, cola de silicone líquida, cola T6000 para pedraria. Então, essa é a nossa joaninha, confeccionado com muito carinho com os produtos da Drissol para a primeira feira online da Drissol Artes, né? Mostrar um pouquinho os detalhes, certo? Na parte de trás. Então, eu vou começar a mostrar agora os produtos da Drissol que eu utilizei para esta peça. Para o cachepô, eu utilizei o gabarito cachepô redondo M833M 10 centímetros e cortei um feltro estampado, né, imitando uma palha, uma parte. Como o estampado é um pouquinho mais caro, eu cortei também o liso, né, para ficar 2 partes para a gente casear, né? A gente vai fazer um sanduíche e vai casear. Então, uma parte estampado e uma parte lisa do mesmo tamanho, certo? Para fazer o sanduíche, eu vou utilizar o forrobel, tá? Ele é um pouquinho menor que o nosso gabarito, então eu vou riscar e tirar 1 milímetro, mais ou menos, é só o tamanho da minha costura para ele não ficar aparecendo nas bordas e não ficar feio, certo? Também foi cortado para fazer o fundo na cor lisa, daí, né, para economizar. 2 partes, né, que eu vou fazer o sanduíche com o papelão, que vai ser a estrutura de baixo do nosso cachepô, que também tem meio milímetro de cada lado, visando fazer a costura, tá? Então, ele vai compor um sanduíche dessa forma aqui, que eu vou explicar mais tarde, certo? Para fazer a estruturação. Para fazer as flores,
eu utilizei esse gabarito, é o gabarito Rosa Silvestres, da Andréa Gil, né? Nossa artesã querida, no código M905. Como que eu cortei? Eu cortei 8 flores nesse tamanho, certo? Pode ser colorida, a cor que vocês preferirem. 8 desse tamanho e bastante folhas, né? Nesse tamanho aqui. E lembrando que sempre quando a gente for riscar, eu utilizo a caneta apagável, né? Então, vai apagar com o calor de um ferro, de um secador de cabelo. Sempre quando a gente for riscar, deve-se riscar o lado que eu considero que é o avesso, certo? Porque eu passo a caneta, pode levantar o pelinho, né? Mesmo sendo da tecnologia Nobol, né, dos feltros que eu utilizo, um lado é bem lisinho, né, ele não levanta bolinha, e tem o outro lado que ele é felpudinho. Então, esse lado, se eu começar a manipular, ele vai levantar pelinho, porque o Nobol seria nesse lado, certo? Então, eu risco no avesso, recorto e vou utilizar aqui, ok? Para a joaninha, eu utilizei o gabarito, deixa eu trocar esse daqui que fica melhor para ver. O gabarito vaquinha em pé, código M873, aonde eu cortei o preto, né, em 2 partes aqui, certo? Nessa parte do gabarito. Essa é a parte 1. Na parte 2, eu cortei uma parte pele pro rostinho e uma parte para a cabeça, a parte de trás da cabeça, certo? Da joaninha. E vai ter um molde onde vai ter essa parte de cima da cabecinha da joaninha. Também cortei aqui os bracinhos, né? São 2 bracinhos nessa parte aqui, é a bochechinha da vaca, mas eu tirei os bracinhos, certo? E as perninhas a mesma coisa, tá? Que vai ter lá no molde, né? Vai ter 4 partes, vai ter o risco do sapatinho para poder compor o pezinho dela, certo? Então, aqui, ó, 2 partes de um lado e 2 partes espelhadas do outro. Espelhada é invertida. No material complementar, vai ter esse molde aqui, certo? Para fazer a asa da joaninha, aonde eu vou ter que cortar 2 vezes de um lado e 2 vezes do outro, espelhado, né? Um espelhado com o outro. Mesma coisa o forrobel, da forma que eu expliquei para vocês, né? Um pouquinho para dentro para costura. Mesma coisa aqui, ó, tá? Um pouquinho para dentro para costura, certo? Que depois eu vou fazer o sanduíche para costurar. Também cortei no feltro, daí já não é com o produto, né? Mas eu cortei um círculo de 20 centímetros de diâmetro, tá? E também a gente vai utilizar, né, para complementar a peça, a gente vai utilizar colas, linhas, apliques, né? Pompom, né? Fita pompom, lacinhos, tesoura, a caneta que eu falei apagável para vocês, né? E outras coisas que durante o passo a passo vocês vão ver que eu vou estar utilizando. Vou utilizar também os olhinhos resinados da Drissol, modelo DR38G. Vamos começar pelo cachepô. Vamos utilizar a cola de silicone líquida para fixar o forrobel para fazer esse sanduíche. Fixando com a cola vai ficar mais fácil. Agora eu viro esta parte e posiciono no cachepô. Agora eu vou organizando, né? Cada parte certinho. Depois que a gente corta, ele dá uma encolhidinha. Mas é só dar uma ajeitadinha. É mais para ele dar uma estrutura, né? Para a peça ficar em pé. Posso utilizar também EVA,
certo? Pode ser o EVA de 2 milímetros, de 3. Eu fiz no forrobel, porque se quiser, dependendo da cor que você fizer, pode passar costura, né, para marcar, daí ele vai dar uma pequena afundadinha, tá? Na nossa peça não aparece, mas dependendo do que você for utilizar, se você fizer a costura, ele vai ficar afundado no forrobel. Se não for fazer essa costura, pode fazer no EVA que dá na mesma, tá? E é mais barato também, né? O EVA é bem mais barato pra gente trabalhar. Vou colar o outro lado. Agora, nós vamos sobrepor o feltro estampado, né? Que este dá um efeito de palha, né? Por isso que eu quis trazer esse para o cachepô. Posicionar corretamente. Depois que eu colei, certo? Eu reservo esse daqui aqui do ladinho para fazer a parte do fundo, fazer o sanduíche da parte do fundo. Tá aqui as duas partes do feltro e o papelão. Mesma coisa, passa cola de silicone para colar. Tá aqui, colado. Bem pouquinho, só para dar uma estrutura. E colou. Vou reservar para vocês verem como que eu vou fazer o caseamento, tá? Eu retomo esse daqui para começar a casear. Vamos casear essa parte de cima, conforme eu vou explicar agora. A linha que vamos utilizar é 100% poliéster, né? Tem pessoas que usam linha de meada, pesponto, mas eu gosto dessa por ser mais delicadinha, tá? Vou cortar a linha, tá? E fazer, deixar essa argolinha, tá? Então, eu vou colocar a agulha, deixa eu cortar, pronto. Eu vou cortar a agulha, vou cortar a linha e colocar as duas pernas de linha aqui. Eu dou um nozinho bem dado e outro nozinho, para não sair, certo? E a argolinha fica lá do outro lado, certo? Então, vamos lá. Eu sempre começo pela frente, né? Fazer toda essa parte aqui. Aí. Ó, jogo pra frente, ó, mesma largura, mesma altura. Ó, segundo ponto, olha que facinho, ó. Jogo pra frente e assim eu sigo caseando. Eu vou fazer isso até percorrer toda essa parte de cima aqui, tá? Que é a primeira parte que nós vamos casear. E aproveitando que eu tô no finalzinho aqui, para me mostrar como que a gente emenda a linha quando tá na metade do trabalho, tá? Então, ó, do mesmo jeito, coloquei a linha, deixei a argola. Então, eu pego no último ponto, passo só por dentro da linha, pego a argola, passo por dentro da argola para não deixar nó. Pego o último ponto, entro dentro do último ponto, passo a linha, né? E continuo. Tá aqui. Pronto. Vou arrematar, então, entro mais uma vez no último ponto, passo uma, duas vezes, cerrou o nozinho e passo por dentro, ó.
por dentro do feltro, das fibras, porque vai segurar a minha linha dentro. E corto. Tá aí, prontinho, tá? Então, nós vamos pro próximo passo agora, que vai ser, que vai ser a gente fazer os vincos, né? As sombras, né, desses vincos aqui, tá? E nós vamos estar utilizando os pós mágicos, certo? Então, para sombrear, eu vou pegar um pó mágico, um pincel ponta fina, porque nós temos que lembrar que o feltro ele solta a fibra, então tem que ser bem macio, certo? Então, eu peguei esse com ponta fininha e macio. Pincéis macios vocês encontram no site da Drissol Arts, tá? Um pó mágico, no site da Drissol Arts também tem pó mágico da Saramanil, certo? Que são excelentes. Então, você vai estar utilizando, né? Deixa um pedaço de feltro do lado para bater, né, o excesso do pó, certo? E eu pego uma régua, tá? Pego uma régua e vou passar, ó, tá? Como se tivesse com uma caneta. Olha que régua mais linda que eu recebi da Drissol. Então, ó, eu vou estar marcando. Não tenha pressa, né? Não ter pressa porque o feltro, ele é muito delicado. Aí, ó. Então, nós vamos fazer esses vincos, certo? Dá uma sombreada. Certo? Então, encostou, eu já consigo fazer um sombreamento. Do mesmo jeito, eu vou fechando, né? Senão ele fica torto. Se eu fizer assim, ele fica torto. Então, eu vou fechando, né? Proporcional. Depois que eu fizer esses vincos, eu vou para o fechamento, né? Pega a linha que eu estava utilizando. Mesma cor de linha, né? Que estava utilizando. Lembram do fundo que a gente já colou, né? Nós pegamos e fizemos um sanduíche, feltro, papelão e feltro. Daí, o que vamos fazer? Agora, nós vamos costurar, nós vamos casear, certo? Essa parte aqui, ó, tá? Então, ó, essa parte vai ficar por fora, né? Essa parte vai ficar por fora, certo? Então, ó, eu vou encostar uma parte com a outra. Encostei uma parte com a outra. E agora, eu não vou pegar só essa parte aqui. Agora, eu vou pegar todas as partes juntas, ó. Tá? E nós vamos dar a volta. Deixa eu achar a pontinha. Opa, deixa eu passar novamente. Aqui. E agora eu vou casear em volta,
do mesmo jeito, só que agora é 4 partes, ó. Ó, o caseado é da mesma forma. Deixou a argola, eu saio do lado. Pego as 4 partes e vou caseando. Nós vamos dar a volta, nós vamos dar a volta. Vou tirar isso daqui. Nós vamos dar a volta em volta dessa base, certo? Ao final, eu vou computar o tamanho que vai ficar isso daqui. Pode ser que eu descarte um pedaço desse cachepô, tá? Isso daí vai depender o quanto eu vou utilizar aqui para fechar o cachepô. E assim eu vou. E olha como que tá ficando, né? Vou mostrando para vocês, ó, eu tô dando a volta, tá? Até chegar aqui, ó. Estamos vendo que vai sobrar um gomo. Vou continuar caseando, já volto com vocês pro próximo passinho, tá? E aqui nós chegamos na parte onde tá encostando aqui já, ó. Ó, continua até o último ponto. Aqui. Encontrou. Encontrou. Agora, ó, tá vendo que tá sobrando um gomo. Então, eu vou cortar esse gomo. 1 milímetro, né? De diferença, ó. Cortei o gomo. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar, porque eu quero casear essa parte por dentro, para não ficar aparecendo a parte do caseamento pro lado de fora aqui. Daqui a pouquinho vocês vão entender o que que eu quero fazer, tá? Daí eu vou encostar uma face na outra aqui, ó. O comecinho, ele é meio complicadinho, mas nós vamos lá, ó. Tomar cuidado para pegar todas as faces do feltro. Todas as faces do feltro e continuar, ó. Um de frente com o outro aqui, ó. Vai sair um caseadinho um pouquinho maior, porque nós precisamos... Essa parte aqui inicial, ela é meio difícil mesmo de pegar, mas nós vamos conseguir. E aqui, ó, já estão chegando, né? Lá em cima. Não vai ficar um caseado tão bonito, mas não tem problema. Vocês não se preocupem com isso, porque aqui vai ficar escondido. Você vai colocar entre o corpo da joaninha, né? E vai ficar pro lado de dentro do vaso, né? Escondido pro lado de dentro da joaninha ali. Chegou no final, ó, 1, 2, passei 2 vezes. Caminho com a agulha do jeito que eu expliquei para pegar a linha. Corto outro fiozinho. E agora, desvirando. Desvirando. Tomar cuidado para não amassar, né? Aí, que nós temos o nosso cachepô, certo?
Daí, o que que eu vou fazer aqui? Pego o restinho daquele pozinho e vou marcar para esconder a costura, né? Apesar que vai ficar escondidinho, né? Entre a joaninha ali, mas só para dar uma disfarçadinha. Aí, ó. Quer marcar mais um pouquinho, né? Marca. Ó. Aí na casa de vocês, no ateliê de vocês, vocês vão fazer bem bonitinho esse sombreadinho, né? Pode usar mais de uma cor, né? Aqui, por tá esse desenho da palha, eu escolhi não sombrear tanto, senão eu vou esconder o desenho bonito, né, da palha, ó, tá? Certo? Então, aqui, ó, nosso cachepô, o jeito que vai ficar pro lado de dentro, tá? Agora, o próximo passo, nós vamos fazer a parte que vai ser a terra para colocar do lado de dentro, tá? Para isso, nós vamos utilizar esse círculo. Pego a linha na cor e eu vou fazer um fuxico com esse... Quem não fez um fuxico até hoje, né? Fuxico do bem, né? Aí, pronto. Eu vou pegar, ó, o lado direito, né? Eu falei que tem um lado que é porosinho, ó, tá? Esse lado eu considero o avesso. E aqui que é mais lisinho, que é onde tem o nobol, que eu falei pra vocês, que não faz a bolinha, né? É o lado que é o meu direito. Então, eu posso colocar do lado direito, ó, tá? Vou pegar a minha argolinha e vou fuxicando, né? Enquanto eu vou alinhavando aqui, ó, para fazer o fuxico. Depois eu vou encher com fibra do lado de dentro. Não se preocupe com a costura aqui, que isso daqui não vai aparecer, vai ficar pro lado de dentro do cachepô. Como o feltro é grosso, né? E a gente tem que fazer um alinhavo bem grande para ele não ficar muito aberto embaixo, porque ele já fica bem aberto embaixo, né? A gente vai ter que lotar de fibra. Então, tem que ser largo mesmo, desse jeito, alinhavo. Essa é a parte da terra do cachepô, certo? Aí, chegamos. Aí, aqui é o fuxico, fuxicão, né? Fuxico bem grandão. Aí. Se você quiser fazer tipo um agulheiro também, né, pro seu ateliê com essa joaninha, você pode fazer outras cores de joaninha, pode fazer borboletinha, pode fazer abelhinha, né? E daí nessa terra aqui você coloca pequenas flores, que daí é essa parte que vai ficar cheia aqui você pode espetar a agulha. Também é uma outra possibilidade de utilizar, tá? Deixa eu pegar a fibra. Ó, a fibra vai estar assim, ela vai estar espalhada. Eu dou uma embolada, né? Para sair o desfiamento dela, né? Eu dou uma embolada que daí ela fica menos desfiada. E eu vou preencher o meu fuxico, certo? Bem cheio, tá? Sem redicar a fibra. Porque quanto mais redondinho ficar, é melhor, tá? Vai ficar mais bonito para colocar as flores, tá? Ó, ainda não tá cheio do jeito que eu quero, tá? Ó, eu vou deixar nessa distância para mim encher. Eu vou dar uma
arrematada aqui para segurar a linha e dar-lhe enchimento, que eu vou ter que desfazer isso daqui, ó, tá? Vamos lá. Agora eu vou acomodando nas beiradinhas para ele ir abrindo o fuxico. Vou deixar aqui, daí a gente vai experimentando, né? Aí, vamos preenchendo. Ó, daí eu vou pegar de um lado para segurar a fibra, do outro, né? Para ela não sair do lado de dentro. Ela dá uma segurada, certo? Deixa eu dar uma olhada, ó. Certo? Então, aqui, ó, não tem problema ficar desse jeito, a menos que você vai fazer o que eu falei para vocês do agulheiro, daí não pode ficar essas pregas, tá? Mas como o meu é só para colocar as flores, então não tem problema ficar assim, tá? Quanto mais encher, é melhor, tá? Deixa eu pegar mais desse lado e vou arrematar. Aí. Certo? E ele vai entrar assim, como uma terra, certo? Então, vou reservar esse do lado, lógico que depois eu vou passar a cola aqui. Reservar do lado pra gente fazer as flores, tá? Eu vou dar um modelo de uma e daí já deixar pronto pra gente colocar aqui, tá? Fazendo uma, você faz todas as outras, que são todas iguais, certo? Lado direito, como eu falei, ó, aqui é o lado felpudinho, lado direito. Ó, coloquei a agulha aqui, saí aqui. Vou pegar a argolinha, sempre no meio da pétala. Aqui. E encontro, ó, pego meu fio aqui, porque eu vou franzir. Então, ó, certo? Deixa eu pegar a pérola. Pro miolo, eu vou utilizar uma meia pérola, que, lógico, é difícil a gente achar nessa cor. Eu utilizei um spray, né, colorido, na cor amarela, para fazer o miolo da minha flor. Eu coloco no meio, aqui dessa linha, certo? Vou prender aqui, ó, tá? Vou prender, mas eu vou colar, é só para mim saber o tamanho, tá? Aqui. Daí, eu vou dar um alinhavo aqui, certo? Pronto. Cortei rente. Daí, eu pego a cola T6000, que é própria para pedraria. Passo bem no centro da minha flor e coloco a minha meia pérola. Aí, ela vai colar, e ó, eu aperto bem aqui para pegar a cola, certo? E reservo aqui. Mesma coisa, tá? Só que, ó, nessa dali, eu entrei nessa altura aqui, para dar o tamanho do miolo, né? Aqui, eu vou, ó, um espaço de quase um dedo, tá? Só meinho também, ó. Isso daqui é só para mim dar uma franzidinha nas pétalas, né? Ó, pego aqui para encontrar o franzido. Aqui. Vou franzir.
Aqui. Aí. Daí eu vou passar uma cola no meio. Se você tiver com a cola quente, pode ser a cola quente. Não está com a cola quente, própria T6000 cola feltro no feltro e não descola. Daí eu vou colocar, ó, o biquinho, né? Procurar, ela não fica bem certinho, mas só por você fazer esse franzido aqui, ela já fica bem bonita, ó, tá? Aí, ó, chegou aqui. Entrei uma, duas na argola e pronto. Aí, cortei, florzinha pronta, ó, tá? Daí, eu vou pegar a minha folhinha, vou colocar uma desse lado, posso passar com a T6000 sem problema nenhum. Ela cola dentro de 1 minuto, ó. Coloco de um lado. Coloco de outro. Certo? E assim, eu vou fazer 8, deixar ela secar, né? Eu vou fazer 8 flores, ó. Essa daqui, ela ainda tá sem folha, tá? Eu vou fazer 8 ao todo. E vai ficar assim, certo? Então, agora a gente vai começar a colar, certo? As flores no cachepô. Primeiro, eu vou fixar a terra, né, no cachepô. Então, eu puxo, já posicionei ela, né? Eu puxo na beirada, passo a cola e seguro. Tem que lembrar que sempre para colar, feltro no feltro com cola quente, você tem que segurar até ela dar uma soldada, né? Para não ter perigo de descolar e nem de ficar aquelas manchas de cola. Então, segurou para fazer uma boa secagem. E vamos começar a fixar as flores. Olha que fácil, ficou certinho. Agora, eu vou colocar uma flor no meio. Deixa eu colocar essa daqui, ó. Passo, coloco no meio. Agora, eu vou começar a decorar o potinho. Vou colocar essa pink já. Cuidar para esse lado que vai ficar do lado de dentro, né? Esse vai ficar do lado de dentro. Então, vamos colocar esse aqui. Aqui. Agora, eu vou decorando. Passou. Ó. As folhas para cima, ó. Fica uma para cima, outra para baixo. Ó, tem alguns espaços que tá ficando sem folha. O que que eu vou fazer? Lembra que eu falei que a folha a gente vai colocando conforme a necessidade, para ficar bonito. E você vai acomodando na terra, embaixo, ó lá, embaixo da flor. Agora, você vai dando acabamento com as folhas que estão sobrando. Para não ficar aparecendo a terra, só as flores e as folhas. Vai olhando aonde está precisando. Aqui vai ficar de frente com a joaninha, então não vai precisar. Ó, vou olhando, ó, aqui tem um buraco. Eu vou completando, ó. Aí.
E acho que tá bom. Aí, ó. Meu cachepô de flores está pronto, ó, tá? Agora nós vamos para a montagem da nossa joaninha, certo? Ó, olha que lindo que fica. Pro rostinho, eu pego a parte que eu já cortei no pele e no preto e vou fazer as marcações para eu passar o ponto atrás, tá? Que jeito que eu fiz essa marcação aqui, ó. Eu coloquei, essa é a régua da Drissol, certo? Tem no site dela. E eu coloquei, ó, no 6 aqui e no 6 aqui. E defini o meio, tá? Deixei o meio aqui. Daí eu coloquei, ó, bem no meinho para fazer a boquinha, tá? Olha lá, ó. Risquei. Essa caneta, lembrando que ela apaga, é apagável. Risquei aqui, certo? Fiquei com a marca certinho. Eu tô fazendo isso com essa caneta porque ela apaga, então não vai ficar essa marcação, certo? Daí eu puxei uma beiradinha aqui e outra beiradinha aqui, certo? Para os cílios, eu posiciono aqui, certo? Eu vou colar aqui e eu risco, tá? Com a caneta apagável. Eu fiz a mão livre, tá? Isso daqui é bem fácil, eu fiz a mão livre, tá? Certo? Ficou desse jeito. Só que antes de eu colar, eu posiciono, risco, tá? Antes de eu colar, porque o preto, quando a gente manipula ele, a tendência dele é trazer a felpa preta pro claro, né? Então, para não ficar manipulando, eu colo ele depois que eu passar o ponto atrás, certo? Então, eu vou pegar, vou fazer uma boquinha no tom vermelho aqui para combinar, né? Deixa eu colocar isso daqui do lado. Daí eu vou fazer o ponto atrás, né? Relembrando o ponto atrás. Como sempre tem pessoas iniciantes, né? Então, lá, ó. Vou passar primeiro, ó. Sair com a agulha no meio, aqui tem um espaço, acho que de 2 milímetros mais ou menos, sair no meio. E como diz o ponto, eu volto atrás, ó. Vou pro começo da boquinha, tá? Vem aqui. Peguei a linha, né? A argolinha. Vim aqui e vi no pé do ponto. Então, ó, saí lá na frente e voltei atrás. Peguei no pé do outro ponto. Então, fechou aqui, ó, já fiz essa covinha do lado. Agora, eu viro aqui, porque sempre eu vou andar para trás, ó. Saí lá na frente, voltei no pé do ponto. E assim eu vou até o final. Viro atrás. Opa, escapou. E arremato atrás. Aí. Pronto. Daí tá assim, certo?
Mesmo eu vou fazer aqui também, com o ponto atrás. E ficará assim, depois de passado o ponto atrás, certo? Agora, vamos posicionar essa parte. Agora sim dá para posicionar essa parte para colar, certo? Olha bem certinho lá, aqui. E eu gosto de colar com a cola T6000, porque ela tem um bico bem fininho, certo? E ela não vaza na outra extremidade do feltro. Então, eu vou passar, ó, bem fininho, porque eu quero colar bem a beiradinha, né? A menos que eu vá passar um ponto, daí eu não posso colar na beiradinha, certo? Ó, eu passo bem na beiradinha, ó, bem na beiradinha, vou acertando. Aí, ó, bem coladinho. Ela vai ficar bem coladinha para mim começar a casear a peça. Agora, eu posiciono a parte de trás, né? Ó, tá? Vai ficar assim. Daí, como que eu vou fazer? Eu vou prender a parte da pele primeiro, porque eu vou preencher com a fibra a parte aqui de cima, porque vai um laço em cima para esconder, tá? Então, bem nessa partezinha aqui é onde eu vou deixar aberto, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou com o meu caseadinho, do jeito que eu expliquei para vocês. Tá? Eu vou passar tudo aqui até aqui, certo? Terminando aqui, eu vou arrematar essa cor pele e vou começar o preto. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou casear daqui para baixo, certo? Eu começo aqui, termino aqui, e depois eu vou pegar daqui e vou até aqui, para me encher no meio. Eu volto aqui com vocês a hora que tiver essa parte para encher, certo? Para acelerar um pouquinho o nosso passo a passo. Depois de caseado, nessa parte pele, caseamos o preto, comecei de uma altura em diante, vim até aqui, peguei daqui, comecei aqui e fui até em cima. Agora, nós vamos começar a encher, né? Por que que eu deixei aqui em cima? Porque aqui em cima eu vou conseguir colocar a fibra adequadamente, arrumar as bochechinhas, tudo. E a hora de fechar, que é um pouquinho, que pode ficar alguma imperfeição aqui, devido à dificuldade de fechar com a fibra, eu vou ter como colocar um laço aqui para tá decorando e também escondendo essa imperfeição, certo? Lógico, a gente capricha muito bem, mas no entanto tem esse laço que vai colocar aqui e vai esconder se tiver alguma imperfeição, certo? Então, ó, deixo ainda a linha aqui, vou pegando a fibra aos poucos, faço uma bolinha assim. Opa, aqui, faço uma bolinha assim, vou colocar aqui. Aí eu pego uma tesoura sem ponta, né, que não tenha ponta nenhuma, que seja mais arredondada, e eu vou acertando, vou arredondando, né, conforme o rostinho.
Vou colocando. O preto, como todos sabem, ele pega bastante felpinha, né? Então, nós estamos mexendo com a fibra, vai pegar, mas depois eu vou dar uma dica de como extrair essas bolinhas, essas felpinhas. Na hora que eu terminar aqui, eu dou a dica. Qual a quantidade de fibra que eu coloco? Até ficar bem firminho. A minha peça não pode ficar com sobra de espaço por dentro, tá? Tem que ficar bem durinha, bem firme, porque com o tempo essa fibra ela tende a, a se soltar, a criar espaço por dentro, né? Então eu tenho que já prever e colocar bastante, não deixar espaço por dentro, porque ela vai acomodar, né? E pode vir a ficar murcha, né? A peça fica bem murcha. O fixador extra forte de cabelo, eu gosto de passar também aqui, por causa desse momento, dessa manipulação. O preto, ele não tem como fazer, por causa da pigmentação, ele não tem como ser no bol, né? Assim, não tem como ele não soltar a bolinha, porque a pigmentação não permite a aplicação da tecnologia no bol. Então, o que eu faço? Eu passo aquele spray de cabelo que, na maioria das vezes, ele vem numa embalagem preta, certo? E ele é o extra forte, certo? Eu aplico, depois de cortado, eu aplico, porque ó, ele não forma bolinha, é como se ele tivesse com tecnologia no bol, certo? Então, ó, como eu expliquei para vocês, ó, que ele, ao contato com uma mais clara, ele solta, ó, é inevitável soltar uns pelinhos ou outros escuros. Mas daqui a pouquinho a gente vai passar, vai fazer um processo aqui para tirar, tá? Vou colocar mais um pouquinho e já vamos fechar. Pode perceber que coloquei bastante e ainda cabe fibra aqui. Ainda tem o espaço de um dedo por dentro, então ela cabe mais um pouquinho de fibra aqui. Aí. Pego a agulha, deixa eu colocar essa tesoura pra cá agora. Opa, aqui. Deixa eu ver onde que tá o fio, tá aqui. Agora, ó, eu seguro as duas partes de feltro e fecho. Lembra que eu falei? Eu vou fechar um pouquinho aqui, se precisar eu coloco mais um pouquinho de fibra. Lembra que eu falei que aqui que é o que pode não ficar tão bonitinho, né? Mas devido à fibra, né? Devido a ela estar cheio, pode ser que a gente não consiga fazer um acabamento bem feitinho. Por isso que a gente faz o enchimento num ponto estratégico, aonde você possa colocar um enfeite em cima, um detalhe, né? Que acaba escondendo essa imperfeição, tá? Aí, ó, já vou chegando a fibra no lugar. Cabe mais um pouquinho lá.
aqui. Aqui nesse buraco, eu poderia colocar já a anteninha da minha joaninha, certo? O araminho para fazer a antena. Mas como nós podemos ter iniciantes, eu vou ensinar a colocar por fora, tá? Mas poderia ser colocado aqui por dentro já e fazendo esse caseado, né? Já com o arame por dentro. Aí, fechei, encontrei, ó, pode ver que ele fica, ó, ele fica um pouquinho tortinho, tá? O que eu posso fazer é puxar um pouquinho, né? Porque é feltro, eu consigo, né? Puxar um pouquinho. Daí, eu vou dar o meu arremate, certo? E como eu expliquei, entra e sai em qualquer lugar na peça, certo? Aqui nós temos o rostinho, então, da joaninha, aí, certo? Tá aqui. O que nós vamos fazer agora, antes de dar continuidade? As marcas de caneta eu tenho que tirar agora. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que eu vou colocar os cílios postiços? Então, como eu tenho que passar algo quente para tirar, para remover, eu preciso retirar a marca antes, porque se eu for tirar depois, eu vou acabar com os cílios, certo? O calor, seja do soprador, do secador de cabelo, do ferro, vai estragar os cílios. Então, é agora que eu passo o soprador, tá? Antes da aplicação dos cílios. Se fosse só aqui é um secador de cabelo. Se fosse somente o olho resinado, não tem problema, tá? Então, aqui, ó, eu encosto perto e vai saindo, ó. Lembra que tinha uma marca aqui? Ó, já sumiu. Passo na beirada, já sumiu com o calor. Eu aproveito, ó, a minha flor tem marcas de caneta. Então, eu já aproveito e já passo nela também, ó. Já tiro toda a marca de caneta que tiver, tá? Ó, já aproveito e já tiro as marcas de caneta, certo? Então, para ver como essa caneta, ela é muito eficiente, tá? Pronto. Aqui, nós podemos já fazer a bochechinha, né? Nós vamos fazer antes de aplicar o olhinho, né? Então, nós vamos pegar o nosso feltro que a gente tá aplicando pozinho, ó. Sempre um pincel ou então um aplicador de blush, assim, bem macio, porque se trata de feltro, tá? Pode ficar, pode empelotar, né, na hora da gente passar. Então, bato o excesso aqui e venho fazendo a bochechinha, tá? Ó, bato aqui e vou tirando o excesso aqui, ó. Por que eu não coloco direto? Porque pode acontecer isso aqui, ó, tá? Então, eu posso acabar com a minha peça. Então, menos é mais. Sempre menos é mais, tá? Então, ó, eu pego, tiro o excesso, ó, como eu deposito bastante aqui, ó, tá? Então, ó, eu vou batendo e fazendo a coradurinha. Então, menos é mais. Se eu colocar pouco e achar que pode colocar mais um pouquinho, eu vou aplicando. E se eu colocar demais, não tem como tirar, tá?
E você vai perguntar da durabilidade, né? Eu tenho peças já com mais de 4 anos, que eu sempre fiz isso. Tem pessoas que mexe, que faz com tinta, né? Também é ótimo, né? Mas eu me adaptei muito com o blush, certo? Ou então com pó mágico. Eu tenho peças que faz mais de 4 anos e tá certinho ainda, então não sai. Uma coisa que pode se fazer é o mesmo fixador extra forte que passou aqui, você passar por cima, não sai de jeito nenhum, certo? Então, depois de feita a coradura, vou deixar aqui e tirar meu pó para não derrubar, né? Aproveitar esse daqui, tirar os resquícios de pó, certo? Eu vou agora aplicar o olhinho. Como eu falei, nós vamos aplicar o olhinho resinado DR38G, né? E dessa vez eu vou escolher o olhinho azul, né? O modelo nós usamos verde, agora eu vou usar um azul. Como que eu vou fazer? Deixa eu deixar aqui o olhinho e vou pegar os cílios, que é agora que vem a aplicação dos cílios. Ó, daí já a cola já vai me ajudar, né, a colar os cílios. Eu vou passar por cima para pegar e vou posicionar, ó. Meu coraçãozinho tá aqui. Eu tenho a primeira bolinha aqui na ponta dos cílios, certo? E 1 centímetro mais ou menos abaixo, eu já posiciono a primeira bolinha ali da ponta do coração, eu já posiciono aqui, certo? Vejo a distância, né, que eu quero colocar, tá? Aqui, ó, já aqui com a T6000 ela já vai colar, certo? Aqui eu venho no outro, ó, outro olhinho resinado, da mesma forma. Vou posicionar lá no primeiro pontinho em cima do coração e vou fazer da volta. Ó. Deixa eu arrumar aqui, ó. Posiciono e vou fazer da volta, colar aqui. Aí. Então, eu posicionei, ó, no primeiro pinguinho que tem aqui, a primeira gotinha que tem aqui, que são 3, coloquei ali. Vou passar novamente, né, a minha T6000 em cima, para ela fixar, certo? Deixa eu colocar aqui. Aí, eu vou posicionar, olhar a posição do outro ali. Olha lá, ó, eu tenho que colocar bem simétrico, bem certinho, ó, o primeiro ponto lá na ponta, daí eu vejo mais ou menos a distância aqui, lá, a altura, tudo certinho, tá? Então, aí, ó, eu posso fixar. Posso colocar mais perto? Posso colocar mais perto também, certo? Aqui tá perfeito, ó, certo? Ó, já ficou com os cílios. Em mais ou menos um minuto e meio, já vai secar, tá? Agora, nós vamos colocar um pompom no lugar do nariz, tá? Então, ó, eu encho de T6000, eu acho ótima para aplicação, porque ela eu consigo arrumar ela de um jeito que ela não fique manchando a peça. Aí, vou virar para mim um pouquinho para aplicar. Aí, ó. Eu seguro, eu vou fazer pressão, logicamente, né? Até secar. Eu vou pegar uma pérola agora para mim colocar um brilho, como se fosse um brilho de tinta. A gente sempre na pintura coloca, né, um brilho.
eu vou pegar uma pérola para fazer isso. Então, ó, eu aguardo, né, ela secar um pouquinho. Agora, eu pego a T6000, aplico um pouquinho de cola nela e afundo aqui. E seguro um pouquinho. Aí, ó, um brilhozinho no nariz, certo? Vamos colocar também, né, uma pérola em forma de coração, né? Porque geralmente a joaninha ela é toda graciosa, né? Então, um aplique de coração aqui, certo? Ó. Um aplique de coração aqui. Deixa eu olhar para mostrar aqui para mim, mais ou menos, para mim não errar o local. Ó. Certo? É como se fosse um brilho, eu poderia colocar uma meia pérola branca aqui também, como se fosse um brilho de tinta, tá? Daí depois, ó, ele fica assim, certo? Já bem gracioso, né? Agora eu vou fazer a anteninha dele, certo? Então, ó, eu pego 30 centímetros de arame moldável, lógico, se tiver o chenille, que tem lá na loja da Drissol Arts, fica muito mais bonito, tá? Como eu não tinha, eu vou fazer com esse arame mesmo, ela vai ficar graciosa do mesmo jeito, tá? Deixa eu pegar uma agulha. Então, eu pego um arame de 30 centímetros, vejo o centro dele, tá? Eu vou fazer assim, ó, tá? Eu tô fazendo uma aplicação por fora, porque pelo certo eu já poderia colocá-la por dentro, tá? Eu poderia colocar na parte de trás, fixar na parte de trás, colocar um pedacinho de feltro colando por cima para fixar, certo? Mas como pode ter pessoas que estão iniciando, eu vou mostrar como a gente pode colocar aqui por fora, né? Então, eu vou dar uma amassadinha, certo? Aqui, ó, certo? Vou dar uma amassadinha, porque ele é moldável, né? Ó, vou fazer uma amassadinha bem sorrateira aqui, né? Aqui, pra mim ter onde costurar. Vou colocar bem em cima. Cuidado com os cílios para não estragar, tá? Daí eu passo por dentro do arame. Aqui vem um laço por cima, né? Se fosse um gurizinho, tinha que ser já por dentro do jeito que eu expliquei, tá? Por dentro da costura, né? Ó, saio pelo meio daquele nó que eu dei. Eu já dei aquele nó no arame aqui, para ter por onde eu passar a linha para segurar. Porque se eu não fizer isso daqui, ele fica correndo de um lado para o outro, tá? Então, por isso que eu amasso ele no meio, para ele poder ficar bem preso, tá? Ó, vou entrar por dentro do arame para costurar ele aqui, ó. Passo por dentro. Pronto. Belezinha. Aí, agora eu vou decorar, né? Dar uma
enrolada. Então, eu pego o cabo de um pincel, pode ser mais grosso, certo? E vou enrolar. Aqui. Daí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 pompons, pega a minha colinha de novo. Coloco o bico dentro, solto a cola e coloco esse pompom bem aonde eu coloquei a cola. Faço o arame entrar no pompom. Aí, deixa eu achar aqui um lugarzinho aqui. Enfio lá dentro, né? Aí, deixo bem molhadinho. Enfio. Bem nesse local da cola, eu coloco pompom. Aqui. Dou uma ajeitada. Depois eu dou um ajeitado do jeito que eu quero. Opa, aqui tá colando ainda. Aí, tá colando ainda. Pronto. Agora, para deixar prontinho já, passo uma cola aqui e já coloco meu laço, né? Fazer pegar em cima do arame. Aí, já coloco o laço, ó. Certo? Olha que lindeza com esse olho azul, gente. Não sei se eu gostei do olho verde, não sei se eu gostei do olho azul, mas tá aqui. O rostinho tá pronto, certo? Vamos reservar para depois a gente colocar na peça, tá? Aqui eu já caseei o corpo, tá? Comecei aqui, dei a volta em volta inteira, vim até aqui, enchi, ó, bem cheinho, bem durinho, ó, saindo até fibra para fora e eu vou casear aqui. Fechei um pouco, eu venho acertar a fibra aqui, ó, para chegar lá no cantinho, tá? Lá. Aí, ó, prontinho. Corpo pronto e reservado, tá? Agora, nós vamos fazer a perninha, ó, tá? Então, ó, 2 partes de feltro. Viro o lado mais felpudinho. Passo bem na beiradinha minha cola. Não tanto na beirada, porque nós vamos casear. Certo? Aí, acerto, ó, bem certinho lá. Vamos ajeitando. Aí, lá.
uma ponta com a outra, uma ponta com a outra, certo? Aqui. Como que eu vou fazer? Vou pegar o caseamento daqui, chego até aqui, pego o vermelho, casei até aqui, pego pele, casei até aqui. Encho com fibra aqui, bem cheinho, pra ficar assim, ó, tá? Vai ficar dessa forma, certo? Ó, bem cheinho, tá? Bem cheinho. Vou deixar aqui do lado. Mesma coisa o bracinho, ó. Começa aqui, dou a volta inteira o caseado, vou encher aqui. O bracinho vai ficar assim, tá? Certo? Eu tenho os dois cheinhos, tá? As duas perninhas cheinhas também. Deixa eu deixar reservado. Ah, na dica que eu falei que ia dar no corpo. O meu aqui não ficou cheio de fibra, pelo fato que eu passei o fixador extra forte nele, certo? Então, não ficou com fibra branca. Mas, geralmente, fica com fibra branca, né? Então, o preto encostou em coisas de outra cor, pode ser fibra vermelha, amarela, ele vai pegar, certo? Qual a dica que eu tenho para quando precisar retirar? Passar um rolinho adesivo, certo? Esse é o da Tec Bond. Eu passo sobre a peça, tá? Isso, qualquer peça que tenha cor escura, você pode fazer isso, ó. Ele gruda, ele tira todo o pelinho, tá? Toda a sujeira que tiver, ele tira tudo, tá? Então, pode ser na cor marrom, tá? Azul escuro, marinho. Você passa e acaba tirando, né? Deixa eu ver, ó. Aqui tem alguns fios brancos, ó. Eu passo e faço a limpa. Mesma coisa aqui, né? Na divisão das cores, ó. Aqui tinha alguns pelinhos preto, então eu passo, ele já cata, né? Aqui, né? Eu posso passar aqui. Isso aqui é para fazer a limpeza da peça, certo? Pois bem, agora, antes da gente montar, só tá faltando a gente montar a asinha, tá? Então, como que nós vamos fazer? Agora, eu vou utilizar a minha cola de silicone, tá? Vou pegar o forrobel. É um pouquinho de cola, não lambuzar, tá? É uns resquícios de cola, só para eu afirmar o feltro. Vocês viram que feltro bonito? Eu peguei esse daqui é o feltro Bug da Santa Fé, certo? Utilizado para fazer a personagem Ladybug, certo? Então, como ele simula as pintas da Joaninha, eu resolvi utilizar esse daqui para fazer duas versões de Joaninha. Assim como pode fazer no rosinha também, como tá muito em alta o tema jardim, você pode fazer nas cores claras, né? Baby color, né? Bem candy, né? Que tá usando agora essas cores bem clarinhas, né? Rosinha, lilás, amarelinho. Então, pode fazer joaninha de várias cores, né? Essas cores bem baby, né? Então, ó, eu só coloco um pouquinho, uma sujeirinha só, para que eu possa casear, tá? Daí eu vou casear em volta. Esse daqui não tem, você pode começar a casear de qualquer parte, porque não vai ter enchimento. Então, vai casear em volta. Ela vai ficar assim, quer ver? Ó, ela vai ficar assim, tá? Única coisa, ó, eu caseei desse lado, eu comecei a casear desse lado, aqui eu vou começar ao contrário, eu vou começar assim. Porque ele vai ter que ficar de lado oposto, ó, ele vai ter que ficar espelhado, para a hora que eu colocar na peça, né, que ele vai ficar nessa posição, certo? Para ficar certinho, né, o lado do ponto ficar os dois do mesmo lado, certinho, tá? Temos assim, né, pós-caseados, as duas partes estão assim, certo? Ficou assim.
Agora, passaremos a montagem da peça, né? A parte mais gostosa, que é a montagem. Primeira parte que eu vou montar é a perninha, tá? Eu vou encostar ela na superfície, onde ela vai ficar em pé, né? Onde ela vai ficar sentadinha. Vou encostar para ficar bem certinho a colagem, tá? Então, eu vou passar cola nessa parte, nessa região. A colagem é muito importante, tá? Para não ficar mostrando a cola, tá? Então, lá eu encosto, né? Vejo a posição, eu quero ela um pouquinho para frente, assim, ó. Ela vai ficar viradinho para frente. Então, eu seguro bem para soldar, tá? E tenho que ficar aguardando a cola pegar. Em casa, vocês façam com a maior paciência, né? Para ficar bem coladinho, para ficar um acabamento perfeito. Ó, já vou pegar a outra parte, né? Que é a outra perna, o mesmo posicionamento. O bracinho vai ficar nessa posição aqui, ó, tá? Que ela vai tocar o cachepô, né? Então, ele vai ficar nessa posição. Aqui tem que ter paciência para ficar um acabamento bem feito. Agora, eu pego outro bracinho, vou posicionar na mesma altura, tá? Mesma altura. Passo uma cola, não passo nas beiradas para não ficar sobrando, certo? Vejo o posicionamento e solto, né? Aperto. A outra peça, eu coloquei a cabecinha desse lado. Esta, eu vou colocar deste lado, certo? Aí, ó. Ela vai ficar curvadinha para frente, tá? Curvadinha assim para frente. Aonde eu vou colocar a cabeça é bem nesse local, tá? Vou colocar a cabecinha viradinha para trás, viradinha para trás, aqui. Depois eu pego, coloco um pinguinho de cola aqui, vou colocar até agora. Bem, pinguinho bem pequenininho. Abaixo, posiciono para ficar, né? Aí, para não sair do lugar. E aqui eu dou uma ajeitada. Tá, o que que falta agora? Depois eu coloco uma etiqueta, certo? Porque aqui é a base de encontro, então eu coloco uma etiqueta do meu ateliê nessa posição aqui, tá? Para esconder esse encontro, essa colagem aqui, tá? Agora eu viro de costas para colocar a minha asinha. Aqui, ó. Vou colocar bem no meinho, bem na costura, tá? Vai ficar uma marquinha de cola aqui, mas a gente vem com acabamento por cima, tá? Agora, a gente passa do outro lado.
coloca uma de encontro com a outra. Uma sobreposta à outra aqui, ó. Tá? Esse feltro aqui, ele tá com mais tecnologia Nobol, então ele tá bem firminho, tá? Os outros feltros pode ser que seja mais flexível, mais fácil você acertar aqui. Daí eu vou colocar uma fita pompom para fazer o acabamento aqui em cima, tá? Só para esconder a cola, né? E dar um charminho aqui nessa partinha. Eu venho aqui e corto a diferença. Tá aí, olha que belezinha que ficou. Cuida bem para não ficar sobra de cola, tá? Ficou assim, certo? De ladinho, opa, virar desse lado, né? De ladinho eu acerto, né, a asa para ela ficar como se ela tivesse com as asas abertas, né? Eu dou uma acertada aqui, tá? O que falta agora? Eu pegar o cachepô. Lembra a emenda? A emenda ficou aqui, ó, quase nem dá para perceber. Eu vou colocar de frente com a minha... Eu vou colocar de frente com a minha joaninha, a emenda, para não dar para perceber. Deixa eu abrir a mãozinha dela. Eu abro a mãozinha dela, o que eu faço? Eu passo um pouquinho de cola aqui, segura, né? E aqui, vou pegar outra mão. Deixa eu ver a posição que eu quero. Eu quero bem aqui, passa direto no cachepô, pega a mãozinha dela, faz ela segurar no cachepô, que o cachepô tá bem firme, que eu coloquei bastante lá, tá? Aqui. E a nossa joaninha tá pronta, olha. Né? Montamos ela, acho que não esquecemos de nada. Tá prontinha a nossa joaninha dos olhos azuis, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar outra. Aí, uma dos olhos verdes, outra dos olhos azuis. Certo? Espero que vocês tenham gostado, né? As duas ficam assim, ó, né? Agradeço a oportunidade, né, que a Adriane me deu, convidando para essa super mega feira. Estou muito feliz, é a primeira feira online de muitas, né, Adriane? Que a Drissol Arts está oferecendo. Espero que todos tenham gostado da peça que eu trouxe para vocês, que foi feito com muito carinho, tá? E eu desejo boa sorte aos participantes do sorteio, né? Porque vai ter muitos prêmios durante essa feira. É só seguir as regrinhas que eu falei lá no início da nossa live. Deixo um beijo carinhoso para vocês, certo? Amanhã tem muito mais, esse é só o primeiro dia, né? E quantos passo a passos nós tivemos aqui, né? Então, agradeço muito e deixo meu beijo carinhoso a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado de coração, tá? Um beijão para vocês!